Sejam bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. Hoje eu converso com Sônia Felipe, filósofa, doutora em Teoria Política e vai nos falar hoje um pouco sobre a ética animal. Olá, Sônia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com o apoio da TVU, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Grupo Vedas, que organizou isso também com o apoio do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem, eu que agradeço a sua presença, Sônia. Eu queria que você começasse a nossa conversa falando um pouco sobre sua pesquisa, seus objetos de trabalho, como você encontrou, a partir da filosofia, a ideia da ética animal, desse teoria tão interessante, que está tão em voga ultimamente. A minha formação foi dentro da filosofia clássica e, como sabemos, a filosofia clássica coloca o ser humano como centro de toda a reflexão e toda a preocupação filosófica. E nessa investigação do que é o ser humano, desde jovem, desde a minha graduação, eu sempre fui me inquietando muito com a possibilidade de os humanos só filosofarem a respeito de si mesmos nesse planeta e se esquecerem dos outros seres que nos rodeiam, que são os animais não humanos, né? Então, completei a formação dentro dessa perspectiva clássica, mas sempre já me interessando muito pela questão da animalidade humana nesse planeta. E daí, com isso, foi abrindo a minha perspectiva, e muitos autores me ajudaram nisso, de incluir os animais na reflexão ética. E esse foi um assunto, então, que eu tive o privilégio de poder introduzir na filosofia no Brasil, a ética animal, há 22 anos atrás. Desculpe interromper tão cedo, mas assim, é curioso trabalhar a ética animal, porque, como você falou, toda filosofia ela está centrada no homem. Então, de repente, você transferir isso aí, porque o animal está lá, ele faz parte também, e ele está lá, indefeso, à mercê dessa força do homem e tudo. Então, interessante você deslocar essa ética que está sempre centrada no ego humano para o direito, a questão do que se faz com os animais, do que fazemos com os animais. Qual o nosso procedimento? Porque eu acho que segue por aí, não é isso? Segue. Na verdade, quando o ser humano se coloca no centro, na posição mais alta da hierarquia da criação, esse ser humano que se colocou lá em cima e se julga tão superior, tão inatingível, foi um ser humano masculino. E eu, como estudante de filosofia desde jovem, sentia muito essa pressão da opressão masculina sobre até a mente da jovem estudante mulher. Então, eu fui me identificando muito com os seres que sofrem a pressão e o peso de outros seres, forçando-os a servirem aos interesses desses que estão por cima. Então, também a minha condição de mulher me ajudou a eu me identificar mais e a procurar mais uma referência conceitual que pudesse explicar a minha condição de ser humano, sem esquecer a animalidade nossa. E quando me refiro à animalidade nossa, não significa brutalidade. Geralmente, quando você fala, você é um animal, você xinga o outro como um bruto, né? Não, a animalidade é essa delicadeza, a fragilidade da nossa vida, do nosso corpo e da possibilidade de continuarmos vivos no planeta, dependendo das coisas que fazem contra os nossos interesses. E tudo isso que eu apliquei há 30 anos atrás em relação às mulheres, que eu senti isso muito forte, num domínio masculino forte, hoje eu posso ver que a mesma coisa nós, homens e mulheres, fazemos contra os outros animais, que são tão indefesos perante nós, quanto as mulheres há 30 ou 40 anos atrás eram indefesas perante os homens. Então, está tudo ligado, na verdade. A minha biografia como mulher, como filósofa, não poderia ter escapado dessa temática que hoje é a minha temática central de trabalho. Muito bem. E como começou exatamente essa pesquisa envolvendo o animal, a ideia do animal? Isso começou no último ano do meu doutorado na Alemanha. Eu estava lá escrevendo uma tese clássica sobre a teoria de Horkheimer, a teoria crítica da sociedade, em alemão. E nesse último ano eu tive a oportunidade de presenciar uma ida de Peter Singer, o filósofo australiano, que iria fazer uma série de conferências na Alemanha. Então, recentemente, ele havia tido seu livro Ética Prática editado em alemão.
À época eu nem lia em inglês. Então, houve um debate fervoroso na televisão e muitos alemães eram contra que ele fosse à Alemanha falar sobre a condição dos animais, porque a Alemanha é marcada até hoje pelo extermínio dos judeus e você defender animais é como se você colocasse, de repente, o assunto do extermínio dos judeus para segundo plano e ficasse falando do extermínio em massa dos animais. Eu acompanhei esse debate, então, fervoroso, quase que surtado, que aconteceu na Alemanha contra a tese do Peter Singer, que defendia os animais, e no dia seguinte eu fui à livraria e comprei Ética Prática. Isso foi em 1989. Eu fiquei mais 2 anos ainda até concluir meu doutorado lá, e quando voltei para o Brasil, uma das teses que eu defendi no meu doutorado eram 4 teses, 3 teses menores e a tese mãe. Então, uma das 3 menores eu escolhi a Ética Prática do Peter Singer. E desde então eu o trouxe para o Brasil e hoje ele é conhecidíssimo, esteve aqui semana passada no Brasil. Hoje é um filósofo que todos conhecem bastante no Brasil, a argumentação dele. Então foi assim que começou o meu primeiro passo em direção à filosofia animalista, que eu chamo assim a ética animal. Muito bem. Sônia, ok. Então você entra... começa a pesquisar a ideia da ética animal. E eu queria saber, a gente estava conversando ali atrás, e você me falou que é vegano. Sim. Então eu queria saber, assim, primeiro o veganismo ou primeiro a pesquisa, como se deu, como juntaram as duas coisas? Porque o veganismo é uma postura ética também, eu acho que tem tudo a ver com isso também, não é simplesmente algo... eu conheço um vegano militante, o Eli Celso, eu comentei sobre ele com você antes, e ele diz o seguinte, ele diz, não, a minha postura enquanto vegano não é simplesmente uma postura para o meu corpo, não é dieta, para o que eu estou, só uma dieta, para ficar saudável e se alimentar bem, mas é uma postura ética também de dentro para fora. Sim. Queria que você falasse um pouco disso. Correto, muito bem colocado. Na verdade, a pesquisa em relação aos animais, ela começa talvez eu até tenha me interessado em buscar o livro do australiano, do Peter Singer, no dia seguinte, na livraria, porque já havia em mim essa trama de questões que a filosofia nunca abordava. A filosofia nunca abordou no Brasil a questão das mulheres. Isso era uma coisa para a sociologia, para a antropologia, mas não para o filósofo. Então, até hoje ainda parece existir essa espécie de misoginia no meio filosófico, que eu acho muito estranho, porque logo a filosofia que seria exatamente, algo pensar ser tão todas aberto, as questões tudo. criticamente, a filosofia deixa muito a desejar, a filosofia tradicional. Eu percebo isso, me incomoda muito isso. E a mim, então, imagina, dentro do templo filosófico, me sentindo sempre uma estranha no ninho. Mas aí eu começo, então, como eu consegui introduzir a questão filosófica dos animais, começando pelo estudo da questão da violência contra os humanos. Então, por 3 anos eu fui do Centro de Direitos Humanos da Grande Florianópolis, defendendo que os humanos não sejam violentados em quaisquer de seus direitos. E antes disso eu já tinha ajudado a fundar o Centro de Estudos Interdisciplinares sobre a Violência, o núcleo lá da UFSC. Então, nesse núcleo a gente estudava tipos de violência contra humanos e eu fui me dando conta que aquilo que a gente exigia que não fizessem contra nós humanos, nós fazíamos todo o tempo contra os animais. Então, eu já tinha isso muito forte, a questão da violência contra os animais. Entrei, então, na filosofia com a leitura do Ética Prática, do Peter Singer. Ensinei Ética Prática todos os outros anos, quase 20 anos na UFSC, sempre trabalhando a questão dos animais também. E aí, então, eu entrei na parte da pesquisa teórica, mais para o final, nos últimos anos da minha vida, nos últimos 15 anos, eu então decidi que era incoerente eu defender os animais e eu continuar me alimentando de produtos que eram feitos pela morte dos animais ou tirado do corpo deles à força, como é o caso do leite, causando grande dor, sofrimento às vacas. Então eu decidi que eu seria vegana pelos animais e por uma questão que seria irreversível. Então, aí começou a outra parte da luta e dos estudos, que era como é que um vegano pode se alimentar corretamente neste mundo que é a ditadura baseada nos alimentos da carne e do leite. Então, aí um outro estudo que eu faço há mais de 20 anos sobre a alimentação vegana, integral, saudável, e é o que me mantém saudável nesses 15 anos. Não tenho deficiência nenhuma de proteína, como o agronegócio costuma alardear. Isso não existe. Deficiência proteica só existe nos campos dos exilados, dos refugiados, porque lá eles não têm comida. Então, onde não tiver comida, vai ter deficiência proteica.
onde tiver alimentos da lavoura, do campo, da horta, não vai ter possibilidade de uma pessoa sofrer de deficiência proteica. E isso é muito interessante, porque geralmente nós somos instruídos na nossa vida corriqueira, a maioria das pessoas, a dizer, não, você precisa comer carne, né? Precisa de proteína, isso quer dizer animal. Proteína sempre isso, quer dizer animal, comida animal, né? Carne mesmo, E é uma questão interessante a sua transformação, porque realmente, né, eu pude presenciar uma vez, tenho familiares no interior, e pude presenciar um abatedouro. E aquilo realmente é desumano, é algo horrível. O boi, ele percebe, ele sente que está indo, aquela coisa da fila, né? E aquela marretada na cabeça, uma coisa realmente de uma brutalidade incrível. E aí você vem e me fala do leite também, né? Que é uma questão ética sobre o leite. Questão física, orgânica e a questão ética também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão do leite específico, assim. Sobre esse tema, eu fiz uma pesquisa que agora já tem 12 anos, né? São 12 anos de estudos da literatura médica, da literatura técnica, juntando agrônomos, zootecnistas, que são especialistas no leite, e também dos filósofos, que foram os primeiros a estudar o sofrimento das vacas e dos vitelos no sistema de produção de leite que aí está. E essa pesquisa, afinal, eu fiz para minha orientação. Quando eu virei vegana, eu fui pesquisar o que havia no leite de tão importante que os médicos falavam, você não pode ficar sem carne e sem leite. E eu queria retirar tudo que fosse alimento animalizado do meu prato. Então eu fui pesquisar por conta. O objetivo não era que o meu trabalho um dia virasse um livro, mas eu encontrei tantas informações e elas são tão relevantes que há um ano eu lancei o livro Galactolatria, Mal de Leite, sobre o qual hoje à noite, né? Hoje é dia 18. Mal com U, né? Mal de leite. Não é um bom de leite, é um mal de leite, né? Esse vício do leite. Por isso, galactolatria, idolatria do leite, né? Então, nesse livro, eu faço 3 grandes movimentos. O primeiro capítulo é o mais extenso. Eu trato especialmente do sofrimento das vacas. E todo mundo pensa que sofrimento é a vaca lá amarrada numa canga ou com excrementos até o joelho, no sistema de semi-confinamento, né? Ou ela só está triste porque o bezerro dela foi tirado dela. Isso tudo causa sofrimento à vaca e especialmente o que causa maior sofrimento, muita dor, muita inflamação, é a ração que dão para ela secretar tanto leite, porque não compensa manter uma vaca se ela secreta 3, 4 litros de leite por dia, isso não paga o custo. Então a vaca precisa secretar 30, 40 litros de leite por dia. Para que um corpo, uma mama, uma glândula mamária secrete tanto leite, é preciso dar muita comida para essa vaca, e comida altamente proteica, de origem animal, de origem vegetal, nem é animal. Nos Estados Unidos eles dão restos de animais para as vacas comerem, e no Brasil isso é proibido, embora muitos produtores também deem carnes trituradas que não deveria por causa da doença da vaca louca, do prion. Enfim, a vaca precisa comer muitos cereais, muito grão e muitas gramíneas para ela secretar tanto leite. Como ela tem que digerir isso tudo, ela tem que beber muita água. Só para ter uma ideia, cada litro de leite custa de grãos e cereais pelo menos meio quilo e de forragens 2 quilos. Então, quando você tem 4 copos de leite que você tomou, você comeu indiretamente 2,5 kg de alimentos nobres, ricos em proteína que você podia ter comido e já tinha as proteínas. Não precisava passar pela vaca, porque passando por ela você precisa depois lidar com os excrementos dela. Se ela tem que comer 80 quilos de comida por dia, beber 100 litros de água, ela vai ter que excretar esses 80 quilos de comida e toda essa água. Então, tudo que você dá a ela de comer, isso vai resultar em excrementos. Isso dá uma devastação ambiental, mas não quero ainda falar disso agora. O que interessa é que essa quantidade imensa de grãos e cereais, de proteína e de carboidratos que as vacas são obrigadas a comer, acidifica o corpo delas. Essa acidificação leva a inflamações na glândula mamária e inflamações nos cascos. Então, imagina, meia tonelada de peso tendo que ser suportado por 4 cascos inflamados. Quem tem uma unha encravada e tem que andar
de sapato com unha encravada sabe o sofrimento que é. Essas vacas, então, pela acidez do organismo delas, elas sofrem recorrentemente de mastite, que é a inflamação da glândula mamária, e de laminite, que é a inflamação dos cascos. E quando a gente consome o leite ou queijo, a gente nunca fica sabendo disso na embalagem, né? Você está consumindo um produto que causou esse tipo de sofrimento às vacas. Nunca é escrito, né? Isso não... Ou você está consumindo aqui, né, nesse litro, né? Deveria estar escrito na caixinha. Neste litro aqui, você está consumindo 2,5 kg de comida nobre, que poderia ter servido a refeição de uma pessoa por um dia, 1 litro de leite. Você destrói no planeta 2,5 kg de alimentos vegetais riquíssimos em proteína, que é o que foi dado à vaca para ela ter excesso de caloria para poder secretar o leite, senão não forma tecido gorduroso e não sai o leite. Isso realmente é impressionante. Sônia, vou perguntar uma coisa aqui. Você falou ali atrás uma coisa muito interessante, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você me falou que o homem, o ser humano, é o único animal que usa o leite de outro animal depois que a arcada dentária já está completa. Isso, correto. Né? E isso é muito interessante, realmente, é só o homem que usa o leite de fato. Isso. Né? Então, por que isso se dá, primeiramente, né, se é que há uma resposta, e segundo, quais são os malefícios realmente diretos para o nosso organismo ao ingerir, que bebemos bastante leite. Né? O ser humano bebe excessivamente leite. Né? Leite é algo básico. Isso. Na geladeira da pessoa, na casa da pessoa, sempre tem leite. Correto. Né? E para fazer tudo, é base de uma porção de alimentos. Você falou o queijo, a manteiga, o iogurte, os bolos, tudo isso leva uma quantidade grande de leite. Isso. Né? Então vamos por partes. Você coloca 4 questões. Na verdade, a primeira, quando a gente fala, o homem é o único animal que continua mamando depois de botar a arcada dentária. Nenhum mamífero faz isso na natureza, porque não precisa, né? Já vou explicar por quê. Então, só queria primeiro falar, esse homem do qual a gente fala é principalmente o homem ocidental. Sim. Se você vai para a Ásia e a África, lá são 5 bilhões de seres humanos que não fazem uso do leite como nós fazemos aqui, nós que somos descendentes ou fomos colonizados pelos europeus, que também colonizaram as Américas, né, Central e do Norte. Então, Europa e América sofrem essa dependência química do leite bovino. Me perdoe a intromissão, mas assim, o Ocidente e o Oriente realmente são coisas totalmente diferentes. É preciso realmente separar em termos culturais, em termos de postura, em termos éticos, realmente é e em muito termos diferente. de dieta também. Os orientais, pode ver, eles têm uma saúde quase perfeita, uma saúde óssea perfeita, não há caso de osteoporose num asiático porque ele não comeu leite de vaca. Isso não existe, porque o cálcio bom de absorver pelo corpo humano é o cálcio que está nos vegetais, porque o leite de vaca ele tem fósforo demais. O fósforo é importante para a absorção do cálcio, mas não pode passar da proporção de 2:1. Quando tem 6 vezes mais fósforo do que cálcio, esse fósforo se cola no cálcio, e no nosso intestino, esse cálcio totalmente tomado pelo fósforo, ele não pode entrar nos ossos. Sim. Ele vai circular livremente pelo corpo, mas não vai conseguir fixar no osso. Também por quê? Porque o leite da vaca não tem magnésio. E sem o magnésio, que é o que está presente nas folhas verdes escuras, nos vegetais da horta, esse cálcio todo não fixa no osso. Então, o cálcio melhor de fixar no osso, que menos prejudica a saúde humana, é o cálcio vegetal. Mas as pessoas não são orientadas para saberem disso, né? Que, por exemplo, uma xícara de couve cozida, refogada, ela tem o tanto de cálcio que o nosso corpo absorve de 1 litro de leite de vaca. Então, você comendo todo dia couve ou misturando couve, rúcula, folhas verdes escuras, brócolis, você tem o equivalente ao que seria 1 litro de leite por dia, mas esse cálcio que você tem vai ser absorvido. Ele é biodisponível, como se chama, porque tem junto o magnésio, que no leite de vaca não tem. Então fica circulando esse cálcio livre e ele se fixa nos tecidos mais moles do nosso corpo. Então, primeiro, ele acidifica a parede interna das nossas artérias e depois os depósitos do cálcio em excesso e da gordura que circula no sangue vão formar as placas ateroscleróticas que levam ao infarto, à estenose das carótidas, nos homens a estenose
das artérias penianas, né? Então, o primeiro infarto masculino geralmente não é no coração, mas ninguém fala desse assunto, e os homens continuam comendo queijo, comendo lasanha, comendo manteiga, comendo isso, que é altamente prejudicial, e também definitivamente já comprovado pela medicina, é causador do câncer de próstata. Assim como nas mulheres causa câncer de mama, de ovários e de útero, esse leite que nós não conseguimos digerir, administrar direito, porque não é o leite mais da nossa mãe. E o leite da nossa mãe foi oferecido para nós até formar a arcada dentária, porque ele é uma continuação do sangue. Quando corta o cordão umbilical, o bebê começa a respirar por conta. Então, oxigênio ele já não precisa mais obter através do sangue da mãe, porque dentro do útero materno o bebê recebe oxigênio pelo sangue. Quando corta o cordão umbilical, ele está fora do útero, o oxigênio ele vai receber pelo pulmão, ele vai respirar. Então, alguns elementos do sangue vermelho já não são mais necessários, mas o organismo da mulher compensa esse sangue que o bebê tinha até um minuto atrás com o leite. Então, o leite tem os mesmos componentes do sangue, é como se fosse sangue branco, o leite materno. E esse sangue é específico para aquele bebê que a mulher gestou, que a fêmea gestou. Então, se a mulher tiver 5 filhos, o leite dela vai ter uma composição diferente para cada filho que o corpo dela produziu. Assim como o leite da mulher é diferente na primeira mamada do dia e na última mamada na madrugada. Cada momento que a mulher dá de mamar ou que a fêmea dá de mamar para o seu filhote, a composição do leite muda. É como se continuasse havendo uma interação, uma informação do metabolismo da mãe e o metabolismo do bebê que está fora do útero. Ela continua em comunicação e o corpo dela vai secretar exatamente os nutrientes que o bebê precisa no seu 10º dia de desenvolvimento, no seu 3º mês de vida. O leite vai mudando. Aí nós formamos a arcada dentária e avisamos a mamãe, não precisamos mais do teu peito, agora já posso mastigar o que tu mastigas, eu sou da tua espécie, eu quero comer o que tu comes. E aí pronto, está feita a autonomia física para prosseguir o desenvolvimento. Assim é com os bezerros, com os cães, com os gatos, com os elefantes, com os rinocerontes, com as baleias, as focas, né? as lontras, qualquer mamífero. Então, formou o dente, é o sinal, já posso mastigar, então vou obter o cálcio, vou obter a gordura, vou obter as proteínas, vou obter as vitaminas e minerais a partir dos alimentos sólidos. Claro, você não vai dar um alimento sólido para um bebê, você vai fazer uma papinha, né, vai passar no liquidificador ou na peneira, quem não tem, ou no ralador, e ele vai começando a se acostumar e obter dali os nutrientes. Não precisa ter uma vaca pendurada no teto de cada casa. Isso, agora você pergunta, como é que isso aconteceu? Então, vamos à questão. Até 1850, por exemplo, o leite não tinha estatuto que tem hoje. As pessoas tinham uma vaca na casa, conseguiam tirar 1,5 litro de leite dessa vaca por dia, no máximo, não tomavam esse leite, geralmente guardavam para fazer o queijo ou fazer a manteiga e a ricota, né, que são os 2 produtos que se pode fazer do leite quando ele não é consumido imediatamente. A partir de 1950, com o fim da Segunda Guerra Mundial e toda uma tecnologia bélica que se tornou disponível, né, como aquelas imensas máquinas de matar, né, os tanques de guerra, todas essas esteiras de um tanque de guerra viraram esteiras das ceifadoras, das plantadoras e da produção de alimentos vegetais no mundo ocidental. Quando se produziu alimento demais, aí foi chamada Revolução Verde, porque realmente descobriram com os aditivos, com os pesticidas, a produzir imensas quantidades de comida, proteína vegetal. Não tinha como consumir essa proteína toda. Então se descobriu que dando para a vaca, para o porco, para o boi, para a galinha, essa imensa quantidade, esse excesso de alimentos, era uma forma de dar sumiço no alimento e de produzir mais-valia, vendendo então a carne que já tinha proteína consumida do vegetal transformada em proteína animal. O vegetal transformado em proteína do leite. Então, o agronegócio, os empresários do agronegócio descobriram a grande galinha dos ovos de ouro deles. Por isso não existe um esclarecimento maior acerca dos malefícios do leite, porque não é interessante para eles, para os grandes. Não interessa. E não interessa também porque, como o leite não é facilmente absorvido pelo nosso organismo, a gente digere aos trancos e barrancos, e aqui no Brasil, porque nós temos etnias intolerantes ao leite,
leite, que são principalmente os indígenas, os africanos, os judeus, os árabes, italianos, portugueses e espanhóis, em torno de 50 de cada pessoa são intolerantes ao leite, não conseguem digeri-lo direito. E dos afros, são em torno de 70, 80% dos afrodescendentes são intolerantes ao leite. Os indígenas, a mesma coisa. Nós todos temos misturas étnicas. Então, provavelmente, se fizesse o teste hoje em todos os brasileiros, nós teríamos uma ordem de 70 brasileiros de cada 100 intolerantes, não devendo ingerir o leite. Impressionante. Isso, enquanto que nos países escandinavos, os que descendem diretamente dos caucasianos e não tiveram miscigenação, como nós temos, e os Estados Unidos também têm, da América do Norte, uma miscigenação grande, os caucasianos são mais tolerantes ao leite. De cada 100, 90 são tolerantes ao leite, apenas uns 10 vão penar um pouco com os malefícios do leite. Então, o que acontece? Eles não informam para nós esses malefícios do leite, porque isso implicaria uma queda no consumo, talvez de 80%, 90% Brutal, do leite. certamente. E toda a economia hoje está tramada sobre o uso de animais e a transformação dos animais ou das secreções dele, no caso leite, em alimentos para os humanos. E então, toda uma medicina também é formada para atender as doenças que o leite produz, sem que os médicos tenham estudado na faculdade de medicina que essas doenças que eles vão tratar com medicamento poderiam ser abolidas com a abolição dos laticínios da dieta do paciente. Então, não é maldade da medicina, eles não estudam isso porque a medicina padrão, que é a que depende dos medicamentos, ela é irmã gêmea do agronegócio. Nossa. Então, é preciso que a gente se alimente com carnes e leites para a gente ter as doenças como diabetes, Claro. obesidade, hipertensão, colesterol, placa de gordura nas artérias, para ter todas as cirurgias e a dependência de medicamentos que a gente vai tendo com essas doenças se instalam no nosso corpo. Mas há médicos hoje na ponta nos Estados Unidos que fundaram um comitê que chama Comitê dos Médicos por uma Medicina Responsável, que tratam seus pacientes abolindo da dieta todos os derivados de animais e curam-nos de câncer, de cardiopatias graves. As placas de gordura se desfazem com a dieta vegana integral, que é a dieta adotada por esses médicos. E eles não nasceram ontem. É um deles, que é o John McDougall, ele trata os pacientes dele com essa dieta vegana integral há 45 anos e cura-os. Impressionante. Só que esses médicos não têm um livro deles traduzidos no Brasil. Então, eu uso essa literatura médica quando eu escrevo capítulos sobre as mazelas do leite na saúde humana. Aí eu me baseio nessa medicina, que é a medicina responsável, que eles chamam, não é a medicina preventiva, é a medicina responsável. O sujeito é que responde pela sua dieta e adota a recomendação do médico de adotar a dieta vegana integral, não a dieta vegana refinada, porque aí também entramos no outro problema, que é o excesso de açúcar ruim, né, de carboidratos vazios, né? Claro. Sônia, me desculpe interromper mais uma vez, infelizmente o nosso tempo acabou, é rápido que passa, né? Sim. Esse seu tema realmente é muito interessante, assustador também. Sim. Acho que para muita gente que está assistindo. Com certeza. Eu queria agradecer demais sua presença, conversei aqui com Sônia Felipe. Você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá.